Mas da onde vem esse medo de enfrentar as consequências? E é isso que nós vamos entender. Da onde vem o medo? O medo vem da falta de proteção paterna. Se você pai, você mãe, não protege o seu filho em amor, se você não protege, ele vai viver com medo. A Bíblia vai dizer para nós, o Evangelho, assim: o amor de Deus lança fora todo medo. Você já viu um pai corrigindo uma filha, dizer assim: filho, foi você que quebrou esse copo? O filho olha assim com medo. Amém ou não amém? Você fala assim: filho, não precisa ter medo, pode falar a verdade. O pai não vai brigar com você, o pai e a mãe não vai bater em você. Eu vou ficar feliz de você falar a verdade. Esse filho vai falar a verdade, sim ou não? Vai. Por quê? Por causa do amor. A correção, ela tem que ser uma correção em amor, não uma correção em raiva, em ódio. Um pai ou uma mãe fala: você quebrou meu prato que eu ganhei da avó, você quebrou minha coleção de figurinha, você quebrou meu carrinho. O medo vai batendo no coração da criança, e a próxima vez que ela fizer alguma coisa errada, você vai ser a última pessoa que ela vai falar a verdade. Diga: o amor de Deus lança fora todo medo. Deus se coloca como o quê? Que Jesus está falando que Deus é o quê? Deus é Pai. Diga: o amor do Pai lança fora todo medo. Nós precisamos ser esse pai amoroso e corrigir os nossos filhos em amor. Nós precisamos chegar: filho, você quebrou esse copo que a mãe ganhou, era uma coleção que a mãe amava muito, mas você é mais importante que esses copos. Sabia? Sério, mãe, sério. Filho, a mamãe vai te dar uma correção agora, mas é porque a mamãe te ama muito. Você vai ficar uma semana sem TV, sem videogame, tá bom? Mas em amor. O que esse filho vai sentir? Justiça. Não vai ter medo. Porque o amor de Deus, o amor de Pai, lança fora, manda embora todo medo. O primeiro motivo que a pessoa mente é o medo, é de enfrentar as consequências dos seus atos. Segunda coisa que as pessoas mentem: aceitação. Buscando a aceitação dos outros, querendo ser aceito em um grupo, querendo ser aceito em uma determinada classe de pessoa. A pessoa mente para adentrar aquele recinto e se sentir parte. Se ela quer se sentir parte de alguma coisa, é porque ela não faz parte de coisa nenhuma. E o que faz uma pessoa não se sentir parte de coisa nenhuma? Preste atenção no que você vai ouvir agora. A Bíblia diz: eu sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais aos filhos, da terceira até a quarta geração. O que Deus está dizendo? Se o seu pai, se o seu avô, que é a sua quarta geração, cometeu algum erro que não foi redimido, existe uma permissão no mundo espiritual para que um espírito de natureza correspondente ao pecado que ele cometeu tenha liberdade na sua vida. Ah, pastor, mas para aí. Olha o confronto que Jesus teve com os escribas. Mas pastor, eu já aceitei a Jesus.
Porque agora Romanos 8 vai dizer assim, ó, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, segundo o Espírito. Então eu estou salvo, não tem mais maldição. Eu falei, é? Mas a Bíblia também diz ali em Isaías 53 que Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas doenças. O castigo que traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos. Ele levou sobre si todas as dores e doenças, sim ou não? Jesus levou sobre si, sim ou não? E nós ficamos doentes? Nenhum pecado que não é redimido diante do Senhor. Por que Jesus falou aos seus discípulos assim, vão de 2 em 2, vamos fazer a obra. Depois eles voltam dizendo, Senhor, nós se alegramos porque no teu nome os demônios são expelidos, as doenças vão embora. Jesus falou assim, não se alegrem por isso, se alegrem por o seu nome está escrito no livro da vida. Mas Senhor, tem um homem que quer falar com o Senhor, diga lá, falou, olha, os seus discípulos foram na minha casa, expulsaram o demônio e não foi embora. Eles tentaram e não foi embora. O que aconteceu? Jesus fala assim, tem certas castas de demônios que só saem no jejum e na oração. Legalidade. Satanás é um ser legalista. Ele age com a lei debaixo do braço. Se existe uma permissão, um pecado liberado ou não arrependido, não redimido por você, que você cometeu e não redimiu por causa do medo, existe uma legalidade na sua vida para agir na vida dos seus filhos. Kathleen, volta lá para mim, por favor. Malaquias 4 e 6. Eu gosto muito desse versículo, é um marco nesta igreja. Isso aqui, nada mais, nada menos que é o fim da primeira temporada da Bíblia, ou seja, o fim do Velho Testamento. 39 livros, criação, aventura, salvação, redenção, profetas maiores, menores, tudo isso, e Jesus termina dizendo, a sua palavra, Deus termina dizendo assim, e Elias procurará fazer com que o coração dos pais se retratem, se arrependam, perante a quem? Os seus filhos. E o coração dos seus filhos se convertam para quem? Para os seus pais. Se isso não acontecer, se você não voltar o seu coração para o seu filho, se o seu filho não voltar o seu coração para você, o que vai acontecer na sua vida, ou o que vai acontecer na vida do seu filho? Porque do contrário, eu virei. Quem é que vai vir? Quem é que vai vir? Diga a Deus. Deus vai vir e castigarei a terra, como diz terra, nossa vida, nossa linhagem, com craihem, ou seja, com desgraça. A maldição, a desgraça, muitas vezes as tragédias familiares, é uma permissão que nós, como pais, como filhos, liberamos no mundo espiritual sobre a vida dos nossos filhos. Eu falei no começo, preste atenção no que você vai ouvir nessa noite, que isso pode mudar, dar um norte para a sua vida. Eu conversei com uma pessoa essa semana, tinha cara de crente, e a gente percebe cara de crente, amém? Tinha nome de crente. Falei, é crente. Nome de crente. Quais são os nomes de crente, irmão? Paulo, Oséias, Natanael, José, João, é tudo nome de crente. Tinha nome de crente, tinha cara de crente. Ia sair de Curitiba para Rio Branco do Sul, e eu olhei a cara do crente. E comecei, foi uma viagem longa, 1 hora de viagem, conversando com ele,
comecei a falar dessas coisas do reino, essas coisas de você entender o mundo espiritual, dizendo assim: no mundo espiritual não existe tempo. Quem é dessa igreja já sabe disso, que eu sempre tenho ministrado. No mundo espiritual não existe tempo. Pecados ou erros cometidos, maldições cometidas contra a sua vida, ou que você cometeu contra alguém há 20, 30 anos atrás, se você não foi redimido, se você não redimiu esse pecado, ele continua valendo até hoje. Ou seja, a falta de perdão liga o ofendido ao ofensor. Se o teu pai te magoou, te machucou quando você era criança, e você diz: eu não perdoo o meu pai, você continua ligado a ele, você fica ressentindo constantemente isso, porque você fica ligado. No mundo espiritual foi ontem que aconteceu, está doendo até hoje. E quando você faz isso, existe uma liberação. O próprio Deus diz assim: se você não se voltar, não se arrepender, vai vir desgraça sobre a sua vida. E quando eu falei isso para ele, ele falou assim: pastor, deixa eu perguntar um negócio para você. Tudo isso que você está me falando tem tudo a ver, e eu estou vivendo isso na minha vida. Ele falou: eu sei. Ele falou assim: ouça agora, antes de você falar qualquer coisa para mim, preste atenção. Quem está me ouvindo, diga amém. Preste atenção que você vai ouvir agora. Pecados, eu disse o quê? Pecados. Pecados na área sexual. Quais são os pecados na área sexual? Primeiro, fornicação. O que é fornicação? Sexo entre solteiros, entre pessoas que não têm aliança do casamento. Segundo pecado, adultério. Sexo com pessoas casadas, com pessoas fora do casamento. Terceiro pecado, prostituição. Sexo em troca de dinheiro ou de favores. Quarto pecado, masturbação ou pornografia. É o pecado da lascívia, de você assistir e ser provocado o instinto sexual em você. Esses pecados, se você comete eles, esses pecados dão uma procuração por escrito. Você assina e entrega na mão de Satanás, para haver uma perseguição de natureza correspondente na vida dos seus filhos. E o que mais acontece, preste atenção nisso: homossexualismo, lesbianismo, todos os pecados da área sexual vêm desses pecados. Lembra que eu falei agora há pouco? Pessoas que se anulam, pessoas que não expressam a sua vontade, pessoas que são manipuladas por outros. Sabe aquela mulher que apanha e não consegue sair do casamento? Sabe aquele homem que a mulher trai ele e volta? Aí você fala: mas eu não entendo. E trai novamente, joga na cara, posta na rede social, e ele faz o quê? Volta. Existe uma legalidade para agir na vida dele. E sabe o que essa pessoa falou para mim? Pastor, isso está acontecendo na minha vida agora. Falou: sério? Falou: sério. A minha filha, de quase 30 anos, está saindo agora do lesbianismo, e eu desconfio que o meu filho, de 28, também está no homossexualismo. O que eu falei para ele? Corra, volte o seu coração para o seu filho. Pasmem. Falei: você é casado? Aí ele falou: há 20 anos. Falei: explica melhor. Não, o meu primeiro casamento eu não casei. Eu só tive os meus 2 filhos, esses 2 fora do casamento. E eu moro com essa pessoa há 20 anos, essa segunda, que já tem 20 anos. Você casou com ela? Não. E gerou mais 2 filhos. Bastardia. O que a Bíblia diz sobre a bastardia? O que é a bastardia? Filhos gerados fora de uma aliança de casamento.
Todo filho gerado fora de uma aliança de casamento é um bastardo. Ou seja, se você está casado, bonitinho, e chega alguém e fala assim: ó, você é meu pai. Como? Ah, de uma traição que você fez no casamento. Então faz o DNA, comprova. Ele é um filho o quê? Bastardo. E o que a Bíblia diz sobre o bastardo? Todo bastardo não vai se sentir aceito na minha casa. Qual que é a primeira congregação que nós conhecemos? Família. Nenhum bastardo se sente aceito na família. Quem está entendendo, diga amém. Volta lá para João 8,32. Não acabou ainda. Volte o seu coração para os seus filhos. Volte, você que é filho, o seu coração para o seu pai. Arrependa-se. Largue a mentira. Mas se eu falar, meu Deus, vai acabar tudo. A verdade, a mentira. Vamos de novo. A verdade, a mentira. Quem mente fica escravo, refém da mentira. Satanás nunca vai deixar você ir embora enquanto você ficar mentindo. Sabe por quê? Porque ele falou assim: você não pode fazer isso, porque senão, se ela descobrir, ou se ele descobrir, meu Deus, vamos numa festa, não, a tal pessoa, não, você não pode ir, que tal pessoa vai estar lá. Aí você fica mentindo mais ainda: amor, estou com dor de cabeça, amor, não quero ir. A mentira vai aumentando. Um abismo chama outro abismo. Todo aquele que mente torna-se refém da mentira. Presta atenção. E o Satanás, que é o carrasco, ele não é legal. Ele vai te manter preso, sofrendo. Porque tem tantas pessoas que tiram a vida. O número de suicídios que está acontecendo na nossa nação hoje é extraordinário. Pessoas de nome, pessoas de renome, de posição social, de profissão, estão tirando as suas vidas, porque se tornaram reféns. A pressão é tão grande sobre a mente, que a pessoa acha melhor. A dor de tirar a tua vida é tão menor do que a dor que ela sente de ser refém de Satanás. Diga a verdade, liberta. A mentira escraviza. Conheça a verdade. Permita que a verdade de Jesus, a verdade de Deus, Jesus, o Filho de Deus, te liberte da escravidão do pecado, da escravidão. Permita. Enfrente. Não tenha medo, porque Deus Pai vai cuidar de você. Amém? Não se torne refém dos seus medos. Mas se você falar, todo mundo vai saber, você vai ser envergonhado. Vão te envergonhar, ninguém. Sério, Satanás quer te envergonhar. Mas sabe o que você tem que fazer? Satanás, você não vai me envergonhar. Preste atenção nisso. Pega essa chave. Satanás, você não vai me envergonhar, sabe por quê? Eu mesmo vou me envergonhar. Eu não permito que você me envergonhe. Eu mesmo vou me envergonhar. Eu vou me oferecer em sacrifício. Eu vou abrir mão do meu orgulho e dizer assim: eu errei com você. Eu errei com você como mulher, como esposa. Eu errei com você como marido, como pai. Eu errei. Eu fiz isso. Eu se arrependo amargamente. Eu carrego esse peso há tanto tempo, e eu quero com todas as consequências possíveis, mas eu não vou viver essa mentira mais. Se você quiser me perdoar, amém, eu vou amar você. Se você não me perdoar, eu vou carregar esse meu erro, a consequência do meu erro, mas eu não vou viver mais refém dos meus erros. E conhecereis a verdade, e a verdade. E o que Jesus diz quando você se arrepende e deixa? Sabe, só não diz assim: aquele que encobre as suas transgressões, aquele que encobre os seus pecados. Se não me falha a memória, Provérbios 10, 28. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que se arrepende e deixa
alcança. Se você tem um erro, tem um pecado oculto, escondido no seu casamento, teu casamento nunca vai para frente. Mas quem se arrepende e deixa, a misericórdia do Senhor vem, tira a ira do coração da esposa, tira a ira do coração do esposo. Não é, acho que esse, Kathleen, obrigado. Não falhou a memória, não é esse versículo. Mas quando você se arrepende e deixa, você alcança a misericórdia de Deus. Então se arrependa. Volta lá, João 8,33. Olha o que Jesus continua dizendo. Eles então responderam: nós somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode afirmar que nós seremos libertos? Ou seja, eu sou livre, eu sou crente. Como é que você está dizendo que eu tenho que ser liberto? Tem gente que precisa ser liberto de dentro da igreja. Tem gente que em cima do altar precisa ser liberto. Tem gente que sentado na igreja glorificando a Deus precisa ser liberto. Os judeus estão falando: nós somos filhos de Abraão. Como é que você diz nós somos libertos já? Como é que você está dizendo que eu preciso ser liberto? Olha a resposta de Jesus, 34. Jesus explicou, presta atenção: em verdade vos asseguro, com toda certeza, todo aquele que pratica o pecado, todo aquele que pratica o pecado, todo aquele que pratica o pecado, diga a verdade, liberta, a mentira escraviza. Todo aquele que pratica, sabe, se praticar é constante, é um que pratica toda hora. Eu sou bom nisso, não, eu sou bom nisso, eu pratico muito isso, se torna escravo. Provérbios 28:13. Obrigado, Darcy. Quem camufla suas faltas jamais, isso é Bíblia. Quem é que escreveu isso aqui? Gente, Salomão. Salomão não é que nem Pablo Marçal, não é que nem Bill Gates, não é que nem lá o Elon Musk, o cara da Tesla. Não, Salomão, cara. A Bíblia diz sobre ele que sobre a terra nunca existirá homem tão sábio. E ele para tudo e diz: quem camufla seus pecados, suas faltas, jamais alcançará sucesso. Mas quem reconhece, errei, confessa, estou abrindo meu coração para você, errei com você, e abandona, falando: nunca mais eu faço isso, recebe toda a compaixão de Deus. Ah, mas ela não vai me perdoar. Pode ser que não perdoe mesmo. Ah, mas ele não vai me perdoar. Realmente pode ser que não perdoe. Mas Deus já te perdoa. Agora você tem que pagar a fatura do seu cartão. Você tem que aguentar a consequência do seu erro. E um dia, se houver realmente arrependimento, Deus pode restaurar a sua vida. Posso ouvir um amém? Volta lá para o 8:33. João 8:33. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode afirmar que nós precisamos ser libertos? 34. Jesus explicou: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Não tem meio termo. Se você vive constantemente em pecado, você é escravo dele. E conhecereis a verdade? Então, se você vive escravo da mentira, do pecado, você não conheceu a verdade ainda. 35. O escravo não fica em casa para sempre, porque a qualquer momento ele pode ser vendido e trocado por qualquer coisa. O escravo não tem cadeira cativa dentro da igreja. A qualquer momento vem um vento e tira ele daqui de dentro da casa do Pai.
A qualquer momento o escravo sofre um baque e ele vai lá para fora. Porque o escravo não fica na casa para sempre. Hoje não estou bem. Não sei. O pastor, o louvor, o porteiro, a música, o som. E vai embora. O escravo não fica na casa do pai, mas o filho permanece para sempre. Ele jamais abandona a casa do pai. Acabou? Não. 36. Assim sendo, se o filho, a verdade, te libertar, o que vai acontecer? Sereis verdadeiramente livre. Diga amém. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. O que Jesus disse lá atrás sobre isso? Se vós guardardes as minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Agora ele está dizendo: se o Filho vos libertar, se a palavra libertar, se a verdade te libertar, cara, não tem condenação mais para você. Verdadeiramente você já está livre. Será livre para o resto da vida. Não tem mais nada que te prende. Diga amém, diga glória a Deus. 37, indo para o final. Eu sei, Jesus falando assim, que vocês todos são descendência de Abraão. Entretanto, porém, todavia, procurais me matar. Vocês estão querendo me matar. Vocês estão querendo me assassinar. Aí eles perguntam, Jesus fala, por que a minha palavra não tem lugar dentro de vocês? Vou abrir um leque aqui, vai ser bem legal para você. Quem não aceita a palavra, está assassinando a Jesus, está rejeitando a Jesus. Quem não aceita, diga Jesus, é a palavra. Se você não aceita a palavra, você está dizendo, eu não aceito o que o Senhor está falando. Vocês querem me matar porque vocês não aceitam a minha palavra dentro de você. Mas tem algo mais ali, irmãos? Tem alguma coisa ali, alguma explicação, justificativa, qualquer outra coisa? Não, se você não aceita a minha palavra, você está querendo me matar, porque você não quer a minha palavra dentro de você. 38. Eu falo do que eu tenho visto com o meu Pai. Diga, Jesus é a palavra. Diga, Jesus é a vontade do Pai. Eu falo do que tenho visto com meu Pai.